2, unidade didática 3. Esses exercícios aí são das transparências da aula. A van tem peso de 4.500 libras e centro de gravidade em GV. Então a primeira coisa que eu vou botar esse peso aí para começar a fazer o diagrama do corpo livre. E eu vou fazer o diagrama do corpo livre em azul. Então, ó, a força-peso, ele está falando que é de 4.500 libras. É o peso da van, 4.500 libras. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Então, o peso da van igual a 4.500 libras. O que mais que ele falou? Ela transporta uma carga fixa de 800 libras e centro de gravidade G1. Então, a carga aí, ela tem um peso W1 de 800 libras e tem que ser posicionada em G1. Se a van desloca-se a 40 pés, então a velocidade constante da van, que ela vem se movimentando, que é a velocidade inicial dela, é de 40 pés por segundo. 40 pés por segundo, velocidade da van, 40 pés por segundo. Determine a distância, o deslocamento que ela sofre, que ela desliza antes de parar. Então, até que a sua velocidade final, num determinado trecho, seja zero. Obviamente, eu vou precisar da aceleração da van, que é a aceleração do seu centro de massa. Uma vez que, se a van está em translação, todos os pontos da van terão a mesma velocidade. O coeficiente de atrito estático entre cada pneu e o pavimento é MC, que vale, segundo o autor do problema, 0,13, não tem unidades. Despreze a massa das rodas. Bom, vamos colocar aqui o restante das forças. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: a van, ela está parando. Isso significa que a força de atrito é no sentido de frear a van. Logo, ela tem que ser contrária ao movimento. Então, aqui, ó, eu terei uma FAT em B. Aliás, são duas FATs em B, porque é um em cada roda traseira. E também serão duas FATs em A, porque uma é para cada roda dianteira. Também, A no ponto B, uma força normal NB, que eu estou colocando aqui. Aliás, não é uma, são duas, porque são duas rodas. E eu também terei aqui, ó, duas normais NA, que não necessariamente serão iguais. Bom, não tem mais forças sobre o diagrama do corpo livre. Então, o diagrama do corpo livre nós estamos colocando aqui em azul para destacar. Vou colocar em vermelho agora o diagrama dinâmico, mas na mesma figura, porque o diagrama dinâmico, ele consiste em botar a aceleração. Veja, esta van está se trasladando, então todos os pontos dela têm a mesma aceleração. Então eu posso dizer aqui que aqui vai ser a massa vezes AG, e aqui também eu vou ter outra massa vezes AG. O que está modificando aqui nessas duas forças dinâmicas é que aqui é a massa da van e essa aqui é a massa 1. São duas massas distintas, uma que vai em G1 e a outra que vai em GV. Então, em vermelho, eu tenho o diagrama dinâmico, que é o das resultantes. Então, primeiro passo para qualquer problema desse tipo
é montar tanto o diagrama do corpo livre quanto o diagrama dinâmico, o que foi feito até agora. Então, segundo passo é estabelecer as condições de equilíbrio. Então, vamos estabelecer as condições de equilíbrio nesse caso. Veja, condições de equilíbrio de um corpo que sofre translação. Tá? Então, eu vou ter lá somatório das forças em X. E aí eu verifico se no eixo X tem aceleração. Sim, vai ter aceleração. Porque tanto a aceleração que está lá em G1 quanto em GV são paralelas ao eixo X. Então eu posso dizer que o somatório das forças é igual a M1 vezes a aceleração AG mais MV vezes a aceleração AG. Agora é só uma questão de ajeitar, de melhorar esta equação. Somatório das forças em X. Olha, tem uma coisa erradinha que eu coloquei aí, que são o sentido das acelerações, o sentido dessas forças dinâmicas. Elas têm que ser o oposto ao que eu coloquei, porque o camarada está freando. Então a aceleração, ela é no sentido de diminuir a velocidade. Então aqui, ó, eu vou ter uma massa vezes a aceleração AG, só que aqui é a massa 1, e aqui eu vou ter massa MV vezes a aceleração AG. Feito isso, vamos voltar para a equação. Somatório das forças em X. Eu vou ter lá duas fates do tipo sobre a roda B, mais duas fates sobre a roda A, é igual a massa total, que é M1 mais MV, vezes a aceleração do baricentro. Então aí está montada, vamos dizer assim, a primeira equação de translação. A gente precisa dar uma ajeitada, substituir o que tem aí, o que a gente tem. Mas a única coisa que a gente teria aí nesse caso seria as massas. E também, se a gente estiver trabalhando com atrito estático máximo, eu também teria mi vezes a normal, mas não é o caso, ele não está falando nada disso. Aliás, desculpe, como no caso ele está falando que a força é constante, isso é uma observação importante. Então, até eu botar em vermelho aqui, ó, observação, 2 pontos. Como o corpo escorrega, a força de atrito ou as forças de atrito são dinâmicas. Qual que é a vantagem das forças de atrito serem dinâmicas? É que ambas eu posso utilizar a fórmula da força de atrito, porque o atrito dinâmico ele é constante. Então a FAT A vai ser μ vezes a normal A, ou seja, 0,2 NA, enquanto a FAT B ela será μ vezes a normal B, ou seja, 0,2 NB. Então, até eu vou melhorar essa equação 1 que eu estou obtendo aí, tá? Vamos botar aí, ó. Eu tenho duas FATs B, então vai ser 2 vezes 0,2 NA mais 2 vezes 0, vou botar aqui primeiro a NB, mais 2 vezes 0,2 vezes NA, só para seguir a ordem que estava aqui, ó.
que é igual a M1 mais MV, que dá 5.300 libras, divididos por 32,2 pés por segundo, porque isso aqui é uma aceleração, vezes o AG. Então, nós acabamos de montar aí, até vamos dar uma ajeitada ainda melhor, ó, que 0,4 NB mais NA, porque eu botei o 0,4 como fator comum, é igual a 5.300 divididos por 32,2 AG. E agora eu já tenho a primeira equação da translação com tudo que eu podia substituir. Esta aqui vai ser a nossa equação 1, que vai ajudar a solucionar o nosso problema. Agora eu tenho a segunda equação da translação. Somatório das forças em Y é igual a zero. Por que igual a zero? Porque no eixo Y não tem aceleração. As acelerações, elas são paralelas ao eixo X. Isso significa que eu posso dizer que todas as forças que estão para cima, somadas, tem que ser igual a todas as forças que estão para baixo. Então eu posso dizer que 2NA mais 2NB é igual ao 800 mais o 4.500. Então vamos botar aqui, ó, 2NA mais 2NB é igual a 5.300 libras. 5.300 libras. Inclusive, dá para melhorar esse troço aí também. É só botar lá 2 que multiplica NA mais NB é 5.300. Portanto, NA mais NB é 5.300 divididos por 2. 5.300 divididos por 2, que dá igual a 2.650 libras, que eu vou colocar aqui, ó, também um destaque, porque este aqui é o nosso resultado 2. Inclusive, com o resultado 1 e o resultado 2, eu já sou capaz de calcular a aceleração, porque eu sei quanto vale a soma das normais e eu preciso da soma das normais para descobrir esta aceleração. Praticamente eu já abatei o problema, porque ele está querendo apenas, né, o deslocamento da partícula para que a sua velocidade seja de 40, passe de 40 para 0. Logo eu preciso de aceleração para determinar esse deslocamento e utilizar aí a equação de Torricelli. Então vamos fazer isso, e aí eu já vou resolver o que ele está perguntando nesse problema, pelo menos a primeira parte. Bom, aí então olha lá, cálculo, é que na realidade eu falei que nós íamos montar as equações do movimento, e por enquanto eu só montei duas equações. A equação 1, que era do somatório das forças em X, e a equação 2, que é do somatório das forças em Y. Eu, antes de resolver o problema, vou montar a terceira. Somatório dos momentos em relação a qualquer ponto daquele corpo rígido é igual a zero. Eu vou colocar o somatório dos momentos em relação ao ponto B. Então, o somatório dos momentos em relação ao ponto B é igual ao quê? Somatório dos momentos em relação ao ponto B, ele vai ser igual... Opa, eu estou fazendo a famosa cagadinha, porque nesse caso eu tenho um ponto B fora do centro de gravidade. Logo, tem o somatório dos momentos ponto B é igual ao somatório dos momentos dinâmicos em relação ao ponto B. Então vamos lá, somatório dos momentos em relação ao ponto B. Isso aqui, ó, essa expressão
Essa expressão que aqui está, ela foi motivo de demonstração e ela fundamentou a nossa aula. Então, camarada que não está acreditando nessa demonstração ainda é porque não olhou no vídeo. Então, olha aquele vídeo lá, tá? Então, vamos continuar. Para poder fazer o problema, então lá vou eu, somatório dos momentos em relação ao ponto B. Em relação ao ponto B, quem faz momento no diagrama do corpo livre, que são as forças azuis, são a de 800, que está a uma distância de 2 pés, e está fazendo a van tender a girar no sentido horário, eu vou botar assim, menos 800 vezes a distância, que é de 2 pés. Aí depois eu tenho 4.500 menos 4.500 vezes a distância, que é de 4 pés. E por último, eu tenho duas normais A, que vai dar tudo somado ao somatório dos momentos dinâmicos em relação ao ponto B, que aí vai ser o momento dinâmico ali positivo, dado por M1AG, vezes a distância até o centro de rotação, que é esse ponto B, que vai ser, no caso, 6 pés. Então, ó, essa distância aqui é a distância desta força dinâmica até o ponto B. Então, isso aqui vai dar mais M1AG vezes 6. Mais M1AG vezes 6. E ainda eu tenho ali, ó, mais MVAG vezes a distância, ó, MVAG vezes a distância desta força ao centro de rotação. E nesse caso, é esses 4 pés que estão aqui, ó. Então, lá vou eu, vezes 4. Então, vamos substituir, ou melhor, vamos calcular o que eu posso para reduzir esta equação. Então, eu vou ter menos 1.600 da primeira parcela, menos 1.800, que são os 4.500 vezes 4, mais 2NA é igual a M1. M1 é os 800 libras, divididos por 32,2 pela aceleração da gravidade, vezes AG, mais a massa da van, 4.500 divididos por 32,2 vezes AG. Aqui no caso, ó, eu esqueci do 6 nessa primeira parcela e do 4 na segunda, que são as distâncias. Então, isso aqui dá menos 3.400 mais 2NA é igual a, vamos botar aqui, 6 vezes 800 mais 4 vezes 4.500. Isso aqui somado deu 22.800 vezes AG sobre 32,2. Então, esta aqui, ó, é a terceira equação do movimento. As duas primeiras de translação e essa terceira de rotação. Observa bem
que com as equações 1 e 2 eu posso tirar a aceleração, substituir na terceira, inclusive, ter quanto vale a normal A e depois quanto vale a normal NB. Então, vamos fazer o seguinte, vamos responder a pergunta do problema em primeiro lugar. Qual que é a pergunta do problema? A pergunta do problema é qual? O deslocamento da van para que ele passe de uma velocidade inicial de 40 pés por segundo para uma velocidade final de zero. Isso com uma aceleração constante, AG, que eu vou calcular através das equações 1 e 2. Então, para poder fazer isso, vamos lá, ó. Na equação 2, que é essa daqui, eu tenho que a normal A mais normal B é 2.650. Então, eu vou ter lá 0,4, que é este valor. Normal B mais normal A vai ser, como a gente viu ali, 2.650, que é igual a 500 sobre 32,2. 500 não, 5.300, 5.300 divididos por 32,2 vezes o AG. Portanto, o AG vai ser igual a, vamos lá, 0,4 vezes 2.650 vezes 32,2 divididos por 5.300. Isto vai me dar uma aceleração, vamos revisar aqui a aceleração, 0,4 vezes 2.650. Por que 0,4? Se o coeficiente atrito era 0,3, que mané, né? Que mané? Se isso aqui, ó, é 0,3, já está tudo errado, ó. Cortou aqui, aqui vale 0,3, este vale 0,3. Portanto, este camarada aqui já vai valer 0,6. Se ele vale 0,6, vamos botar aqui para baixo, este troço que está aqui também vai valer 0,6. Então, agora vamos fazer as contas de novo. Olha lá, 0,6 vezes 2.650 vezes 32,2 divididos por 5.300, que dá 9,66 pés por segundos ao quadrado. Cara, esta sim é uma das respostas do nosso problema. Na realidade, ele não perguntou quanto vale a aceleração, mas eu preciso dela para determinar quanto vale o deslocamento. Ora, para calcular esse deslocamento, eu vou utilizar a equação de Torricelli, porque a aceleração é constante. Então, eu vou botar assim, ó, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta S. A velocidade final é zero. A inicial eu estou supondo positiva e vale 40 ao quadrado. Então, vai ficar menos 2 vezes 9,66. Por que negativo? Porque a aceleração é oposta à velocidade. Então, se eu considerei a velocidade positiva, é porque a aceleração, sendo oposta, está no sentido oposto ao referencial, vezes o ΔS. Olha, porque esta equação que aqui está é uma equação da cinemática, e se ela é da cinemática, eu tenho que utilizar o referencial. Então, eu vou ficar com ΔS igual a 40 ao quadrado
divididos por 2 vezes 9,66. E assim eu posso calcular a distância. Então, 40 ao quadrado divididos por 2, divididos por 9,66, e a distância deu 88,8 pés. Então, nosso deslocamento deu 82,8 pés. Bah! Esta aqui, meu camarada, é a resposta do problema. Bom, mas eu poderia também, ter perguntado qual o valor das forças normais NA e NB. Isso é uma pergunta que poderia ter sido feita, e eu tenho como calcular aí, ó. O NA já está sempre pronto, é só pegar lá menos 3.400 mais 2 vezes a NA é igual a 22.800 sobre 32,2 vezes o AG. E o AG é 9,66. Então, a normal NA é igual a... Vou fazer as continhas. Isso aqui vai dar 22.800 vezes 9,66 divididos por 32,2. Mais 3.400, fecha parênteses, divididos por 2. Isso aqui vai dar 5.120 N, ou 5,12 quilonewtons, ou 5,12 quilonewtons. Bom, essa aqui é mais uma resposta, só que essa aqui eu dei uma forçada de barra, tá? Na realidade, isso aí não era perguntado. Já a normal B é só fazer o seguinte, ó. Eu sei que a normal A mais a normal B é 2.650. Então deve ter alguma coisa errada, porque a normal A não pode ser maior do que a soma. Vou verificar aqui o que está dando de errado. Vamos ver. Eu estava com aqueles valores antigos, né? Então, vamos ver aqui. Somatório dos momentos sem B é menos 1.600. Vamos ver se isso aqui está certo. É 800 vezes 2. Depois 4.500 vezes 4. E dá 2 normais A vezes 7. Então, essa aqui é que está errado. 2 normais A vezes 7. Eu esqueci desse 7zinho que tem aqui. E se eu esqueci desse 7zinho que tem aí, eu vou ter que fazer a conta de novo. Então, para poder fazer essa conta, vamos dar uma ajeitadinha aqui. Olha lá, isso aqui vai me dar 22.800 vezes 9,66 divididos por 32,2 mais 3.400, fecha parênteses, divididos por 14. Aí deu 731 aproximadamente 731 newtons. Agora é compatível. Então, a normal A é 731 newtons, logo a normal B vai ser
2.650 menos os 731. Então, 2.650 menos 731, que vai dar 1.919 newtons. Pronto. Aqui estão as duas normais que eu poderia encontrar. Veja, essas duas normais aqui, elas não foram perguntadas no problema. Eu fiz só por desencargo de consciência. Bom, era isso aí. Valeu.